Cerrado, origens, algumas características e desafios. A origem do Cerrado, ela provém da separação, originalmente, da América do Sul com a Antártica. As correntes marinhas foram redefinidas, o clima se tornou árido e as florestas da Austrália, América do Sul e África foram transformadas gradativamente em savanas, né? É mais ou menos esse perfil do Cerrado aqui do Brasil. Na África, nós tivemos lá a evolução dos nossos ancestrais, né? Que se tornaram bípedes. Quer dizer, a tectônica de placas, ela influenciou na origem do Cerrado e o Cerrado na evolução do homem, né? O Cerrado tem algumas características relevantes. No Brasil, ocupa cerca de 25% do território, portanto, cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. A altitude varia entre 500 e 1.600 metros. E as condições da vegetação são derivadas do tipo de solo. Se for um solo proveniente de xistos, esse solo é ácido e gerará o típico perfil de uma vegetação do Cerrado, né? Troncos curtos, tortuosos e raízes profundas, porte médio. Se forem derivados esses solos de basaltos, que são rochas vulcânicas, essa alteração propiciará, evidentemente, um porte maior da vegetação. E, além disso, existem as altitudes gerando campos limpos ou mesmo as drenagens com os resquícios, os relictos da vegetação pretérita das florestas, né? Sobre o ponto de vista dos desafios, eu acredito que nós precisamos sempre considerar o desenvolvimento social e humano tão ou mais importantes quanto a ecologia, né? Nesse sentido, o modo como o povo vive nessa região, o modo como ele se alimenta, o modus operandi de convívio entre as pessoas nesse ambiente, são relevantes para serem observados e preservados, né? Além da biodiversidade. Evidentemente, com todo o conhecimento científico apropriado a essas questões. E como o Cerrado ele tem uma importância social, cultural, histórica, econômica, ambiental, nós precisaremos, de fato, incluir aí algumas atividades importantes. Os marcos legais precisam ser implementados, né? Nós precisamos ter uma coalizão diversa entre pessoas, com boas conexões entre elas, com conexões distribuídas, uma rede distribuída que gere boas conversações para as decisões que possam ser tomadas a partir disso, né? Eu insisto, portanto, que o capital social deve ser desenvolvido tanto quanto os programas de preservação, senão eles não serão sustentáveis. O Cerrado é muito frágil e ele está entre 4 biomas. Está entre Mata Atlântica, Caatinga, Amazônia e Pantanal. Recebe águas evapotranspiradas da Amazônia e descarrega isso para as 3 principais bacias hidrográficas brasileiras, São Francisco, Araguaia e o Paraná. É necessário que se pense sempre que o uso e a ocupação deve ser coordenado com curvas de nível, porque se evita a erosão e se evita o coalescimento de drenagens, né? E também o assoreamento de barragens que geram nossa energia elétrica. Nossas barragens brasileiras não têm vertedor de fundo, então, à medida que a gente não cuida desse aspecto, nós podemos ter uma vida mais curta dessas hidrelétricas, né? É importante, por isso, considerar que a falta das árvores na Amazônia prejudicam a origem das águas e a sua distribuição no Brasil, né? Esse é um caráter importante. A gente não pode pensar no Cerrado apenas estando no Cerrado, mas é preciso pensar no Cerrado como sendo um bioma interdependente de outros. Nós precisamos enxergar os biomas brasileiros de maneira integrada.